Olá, eu me chamo Daniel Guedes, eu sou psicólogo e hoje eu vim trazer um pouco da temática do luto familiar no período de pandemia. Então, para a gente poder compreender essa questão do luto familiar, a gente precisa primeiramente entender o que é família, entender o que é o luto, para assim depois a gente entender o que é o luto no contexto da pandemia. Bem, sobre o conceito familiar, a gente precisa entender como que a família se originou. Qual era o propósito, o porquê que constituímos família nos dias de hoje, até então. A gente precisa entender que, na era primitiva, os seres humanos eles precisaram, em algum momento, se agrupar. E para isso, eles precisaram fazer alguns laços para poder se protegerem e fazer com que a espécie pudesse se perpetuar. Isso significa, de certo modo, proteção. Seja ela proteção do campo afetivo, como também proteção do campo das coisas do dia a dia, daquilo que fazia com que um protegesse o outro para que não fosse devorado pelas feras, para que algum pudesse estar ali vigiando um ou outro, seja lá para o que fosse. Mas fazer com que, através dessa união, desse agrupamento, tivesse ali um apoio, para poder perpetuar a espécie. Levando isso em consideração, a gente entende que a família tem diversos papéis que desempenharam naquela época até os dias de hoje. E a sabedoria era uma das coisas que era perpetuada através das gerações e gerações. Quantas e quantas histórias a gente escuta até hoje dos ancestrais que trazem sempre alguma informação, alguma bagagem e que nos serve até hoje. Quantas histórias familiares a gente tem que fala sobre um sujeito do passado, um avô, uma avó que tinha um determinado jeito, uma determinada atitude e que é bem vista e que é trazida como uma sabedoria, ancestral, vamos dizer assim. Então a família teve esse papel de agrupar também informações e fazer com que essas informações fossem transmitidas para as próximas gerações como uma forma de proteção também, como uma forma de se prevenir contra coisas que poderiam dizimar a espécie, dizimar aquele agrupamento, aquele grupo que estava ali se protegendo. Então, de um modo muito básico, a família se constitui na necessidade de perpetuar a espécie e também de termos ali algum porto seguro, algum apoio afetivo, algum apoio, seja lá de qual sentido seja, para que a gente pudesse se manter bem, se manter vivo até os dias de hoje. Então, qual a importância da família nos dias de hoje? A importância da família nos dias de hoje tem a mesma utilidade de antigamente, que é a proteção, o apoio ali que vocês vão ter mutuamente com os seus semelhantes, de características semelhantes, de ideias semelhantes ou não. E aí, quando se tem as ideias que não são semelhantes, temos aí as várias divergências que vão formando novas raízes e por assim vai. Então, o que de fato é transmitido através das gerações? O que de fato é perpetuado? Então, o que é levado para as próximas gerações são as características fortes, que são geralmente exaltadas, seja ela do campo físico, da característica física, seja também do ponto de vista das ideias, da ideologia, da sabedoria, que é transmitida e que é feita ali uma herança genética, não só do ponto de vista genético, mas também do ponto de vista das ideias. Então, as ideias também são uma herança, digamos, quase que genética, porque vamos passando as informações que foram coletadas nas eras anteriores até os dias atuais, fazendo com que a gente tenha aí um aglomerado de sabedoria que é passada através das famílias, através das gerações. Se pudéssemos fazer um livro sobre toda a sabedoria acolhida das gerações anteriores, teríamos aí um livro quase que infinito de informações. A família faz a gente se reconhecer enquanto identidade, enquanto sujeitos no mundo. Então, aquilo que nos é familiar, e que a gente utiliza muito essa linguagem no nosso dia a dia,
né? Aquilo que nos é familiar, nos é algo que é confortável, algo que a gente se mescla, se conecta. Então a família traz muito dessa coisa do apoio, né? Algo familiar, isso me parece familiar. Então essa ideia traz exatamente essa ideia de apoio que as famílias dão, da gente estar ali conectado, estar em segurança. Então tudo que nos é familiar é algo que nos faz ter a noção de que estamos em campo seguro, que estamos em campo em que não estaremos ameaçados como sujeito. Não estaremos ameaçados enquanto nossa existência, enquanto nossa vitalidade para nos mantermos vivos. Então, o que nos é familiar nos dá essa ideia de algo que nos dá proteção. Quando não nos sentimos protegidos, temos a necessidade de encontrar algo que seja seguro. Porque o que nos vem primeiramente à mente é essa sensação de desamparo, de que a qualquer momento podemos ser ali atacados e que poderemos sofrer alguma coisa porque não estamos no nosso campo de segurança. Então, quando a gente está pensando aí em qual característica que a família traz, do objetivo da criação da família, estamos falando aí de uma rede de proteção que vai nos dar uma segurança para arriscarmos movimentos daqui em diante. Então, por isso que muitas vezes quando a gente não se sente, por exemplo, acolhido numa determinada comunidade, num determinado ambiente, nos sentimos desconfortáveis, né? Não sentimos que aquilo ali nos é familiar, de que não estamos sendo aceitos. E a família tem muito essa característica de sermos aceitos. É por isso que muitas e muitas vezes as nossas questões pessoais são tão importantes quando se trata de contextos familiares. Quantos e quantos conflitos tivemos com relação a revelar alguma coisa aos nossos familiares, a dizer alguma informação, a comunicar alguma coisa para minha mãe ou alguma coisa para o meu pai, e será que vai ser aceito pela minha família? Quantas e quantas vezes nos pegamos nesses conflitos em que revelar alguma coisa para os nossos familiares, principalmente nosso pai e nossa mãe, foi algo que nos deixou tremendamente ansioso, né? Por conta que essa ansiedade é exatamente esse medo de que será que seremos aceitos ainda nesse núcleo familiar, nessa estrutura que um protege um ao outro? Será que serei banido, desconectado disso que é um campo de segurança? E aí vem as nossas inseguranças quando a gente tende a revelar alguma coisa, porque temos medo, de alguma forma, de sermos desagrupados de um campo, de um grupo que é o nosso campo de segurança, que é o nosso campo em que a gente pode ali existir, que a gente pode se fazer construir através dessas conexões. E quanto ao campo do luto, que precisamos falar sobre isso. O luto pode ser entendido aí de diversas formas. A forma mais concretizada que temos do luto é quando um sujeito morre, que é quando a gente tem a materialização do luto em si, quando realmente um sujeito morre, desaparece e não está mais ali no campo dos vivos. Essa talvez seja a forma mais concreta, mais materializada do luto ali enquanto expressão no mundo. Mas o luto ele não está apenas preso a questões fúnebres, a questões que estão ligadas à morte de um sujeito. O luto, ele também está ali conectado com várias outras partes da nossa vida. Quando a gente perde, por exemplo, um emprego, quando a gente perde um status social, quando a gente perde uma conexão com alguém, o término de um relacionamento, quantas desconexões, quantas mortes precisamos fazer o luto durante a nossa vida. E quando eu falo de morte, é do fim de um ciclo com alguma coisa do qual temos ligamento. O luto é nada mais nada menos do que a dor, o sofrimento perante algo do qual nos é muito importante. De acordo com a psicanálise, é o nosso objeto valoroso, nosso objeto de investimento libidinal. Seria isso que nos faz nos conectar com alguma coisa ou com alguém e que quando perdemos, quando nos desconectamos desse objeto de desejo, entramos nesse sofrimento que é natural, que é normal, esse vazio que nos é deixado através desse objeto que é arrancado de dentro de nós
e que nos dá ali a possibilidade de passar por um processo de sofrimento para poder internalizar toda a vivência e poder fazer o fechamento de ciclo de uma forma muito bem feita, para que a gente possa viver novas experiências. O processo de luto é um processo tão importante que, inclusive, o processo de sofrimento, de passar por esse processo que é doloroso para o sujeito, passa a ser, inclusive, importante para que o sujeito possa entender a importância daquilo que foi na vida dele, do que aquilo significava, e de que em algum momento também ele possa compreender o fechamento desse ciclo de uma forma muito bem aceita, de uma forma em que, de fato, o fechamento de um ciclo possa se fazer de uma forma muito harmoniosa. Então é importante que a gente passe pelos processos de luto, sim. Às vezes a gente se depara com algumas frases que falam que a gente não deveria estar sofrendo tanto, que a gente deveria já ter superado algumas situações, sendo que talvez essa pressa seja um pouco prejudicial para quem precise passar pelo processo de luto, para quem precise entender, internalizar, sofrer, chorar, sorrir, ter amor, ter raiva, de todos os processos que o luto envolve. Então sim, é preciso passar pelos processos de luto, é preciso às vezes sofrer, é preciso às vezes ter raiva, é preciso às vezes barganhar, é às vezes preciso entrar no processo de negação e depois passar pelos processos de aceitação do objeto que se perdeu, da pessoa que se perdeu. Aí está a importância de se passar pelos processos do luto de forma sadia, para que em algum momento possa se aceitar o objeto que se perdeu, a pessoa que se perdeu, o emprego que se perdeu, a posição social que se perdeu. Então, sim, é preciso passar pelos processos do luto sem acelerar processos algum. É preciso se permitir vivenciar esse momento em tudo que ele tem ali para abranger enquanto experiência. E aí teremos agora o processo de luto familiar na pandemia, que temos aí uma característica bem mais acentuada nos processos atuais, que a gente pode não estar se dando conta do quanto que tantos processos de lutos estão sendo vivenciados ao mesmo tempo e de formas diferentes nesse exato momento. A gente tem aí o processo de luto da morte que está acontecendo no processo de pandemia, mas a gente também não pode esquecer que tem outros processos de luto acontecendo também. E aí eu devo lembrá-los de quantos empregos foram perdidos nessa pandemia, de quantas pessoas tiveram que se despedir da forma de trabalho anterior para poder se reinventar em novas formas de trabalho, de esquecer uma nova forma de se viver para aderir a uma nova forma de viver. Quantas liberdades foram perdidas em detrimento de um cuidado que é necessário se ter agora no momento para poder que se esteja vivo, para que se esteja ali tentando, buscando superar esse momento crítico. Quantas liberdades e abraços tivemos que abrir mão? Quantos jeitos nossos tivemos que deixar de fazer porque era simplesmente perigoso de acordo com o momento atual? Então o luto ele não acontece apenas no quesito da morte. A morte é, como eu disse, uma das formas mais materializadas de se ter ali o conceito e a experiência da morte. Mas muitas vezes a gente tem aí a questão da perca de posição de existência no mundo. E isso sim causa também um processo de luto nos sujeitos. A gente entra aí em diversos processos que merecem a nossa atenção. Quantos sujeitos estão aí ansiosos, depressivos, com algumas questões de mania, envolvendo aí esse processo de luto que está envolvendo a pandemia, né? Quantos processos a gente teve que encarar e que a gente às vezes nem está se dando conta que está vivenciando isso, porque não nos é apresentado essas verdades do mundo sobre o luto que acontece a todo momento. E aí a gente vai ter o processo de luto das mortes que realmente acontecem nos familiares que nos são próximos e que a gente por muitas vezes não pôde e nem pode se despedir diante de todas as características que envolvem a doença do corona, do Covid, que está aí atingindo tantas pessoas. Então o corona vem fazendo aí algumas vítimas e a despedida tem sido algo que não tem acontecido entre os familiares. E aí temos um prejuízo muito grande no que diz respeito aos processos ritualísticos do que se refere ao luto
O luto é um processo, uma passagem que é necessária se fazer. E muitas vezes não fazemos as despedidas necessárias como deve ser feita durante esse processo de luto. Quantas despedidas não foram feitas, né? Quantas palavras não foram ditas, quantos pedidos de desculpas não foi dado, quanto estar junto não foi feito porque o sujeito não podia estar ali perto da gente, né? Então a gente às vezes gostaria de estar ali junto no último momento do sujeito para dar uma força, para se fazer presente, e não podemos exercer esse papel que nos era de vontade, né? Quantos pedidos de desculpas não foram pedidos? Quantos eu te amo não foram dados? Quantos obrigado? Então a gente tem uma infinidade de coisas aí que foi impossibilitado por conta desse luto ou dessa despedida que não foi feita da forma adequada. Temos aí um prejuízo no que diz respeito a esse rito de passagem entre a vida e a morte do sujeito. E isso, quantas e quantas vezes nos foi doloroso. Quantos sentimentos foram gerados a partir dessa não despedida que não foi feita da forma adequada. E aí eu devo lembrá-los, contar uma historinha para vocês, para que vocês possam se conectar com o que eu estou dizendo a respeito das despedidas que precisam ser feitas. E eu trago uma história de uma pessoa que fez uma gestação, né, de uma criança e tal, engravidou ali, e que com poucos meses essa pessoa perdeu a criança, né? E essa pessoa já tinha idealizado várias coisas sobre essa criança. A criança já tinha nome, já tinha time de futebol, já tinha sonhos que tinham sido planejados, sonhado por essa mãe, pelo pai também. Teve as roupas que já foram idealizadas, quais futuros gostariam que aquela criança tivesse. E aquela criança ainda não tinha nascido, né? Não chegou a nascer, mas houve toda uma gestação de sonhos ali que foram envolvidos. Então toda a família foi envolvida ali naquele sonho que foi sonhado por todos. Todos estavam envolvidos. Porém, o enterro da criança não havia sido feito, porque havia sido feito o procedimento no hospital. Então ficou aquela coisa interrompida, né? O velório não foi feito, o enterro não foi feito, a despedida não foi feita. Então, às vezes, precisamos desses ritos de passagem para que a gente possa ali fazer as transições necessárias, para que a gente entenda que algo do campo que estava dos nossos desejos, das nossas fantasias, daquilo que havíamos imaginado, possa ser ali materializado enquanto despedida, que a gente possa ver que de fato aquele sonho houve um fechamento de ciclos, que as nossas idealizações foram ali encerradas naquele ciclo. Então o que se entendeu é que precisavam fazer ali a despedida, toda uma ritualística ali que pudesse favorecer esse rito de passagem, esse entendimento de que algo se fechou, que um ciclo se fechou ali na vida deles e de toda a família que estava envolvida ali com o sonho daquela criança que iria nascer. Então todos precisavam ali fazer a despedida, o luto daquela criança. E eles ainda não haviam feito isso. O processo havia sido interrompido, não estava conseguindo ser feito de uma forma muito bem feita. As despedidas dos sonhos não haviam sido feitas ainda. Então todos, inclusive a mãe, precisavam entender que ela precisava fazer uma despedida, que ela precisava ali se despedir tanto da criança quanto dos sonhos que tinha sido feito ali para aquela criança. Então, para que houvesse um destrave desse processo, foi feito aí esse processo de uma espécie de funeral dessa criança. Então todos colocaram alguma coisa de valor, alguma coisa que simbolizasse aquela criança, aquele sonho, e a partir dali fizeram um enterro simbólico. E a partir dali o processo de luto começou a destravar e conseguiu ser bem elaborado, tanto na vida daquela mãe, do pai e de todos que estavam envolvidos. Então o processo precisa
ser ali destravado em alguns casos. Esse foi um dos casos que se precisou fazer ali, de se entender de que aquilo não era mais possível, né? Então, vejamos aí a importância de um luto muito bem elaborado, muito bem vivenciado, né? Para que isso possa se internalizar na cabeça do sujeito de uma forma muito bem feita, de uma forma que tenha o menos destrave possível, senão o processo torna-se um pouco mais longo, mais doloroso, né? E aí quando que, por exemplo, que essa mãe iria se tocar de que ela deveria deixar aquela criança ir, né? Tomar o seu destino no tempo e espaço em sua mente. A verdade, de certo modo, é que todas as pessoas que se vão, elas continuam vivendo dentro da gente. Maria Homem, que é uma psicanalista muito renomada, ela fala do quanto que quando as pessoas morrem, a gente passa um tempo passando por esse processo de luto, mas que em algum momento, dentro de um luto bem elaborado, e por isso a importância de um luto bem elaborado, né, as pessoas que se foram continuam vivendo dentro da gente de alguma forma. De um certo modo, a gente evoca as melhores partes daquela pessoa que se foi dentro da gente. Quando a gente pensa que não, a gente está ali reproduzindo boa parte do que aquela pessoa foi, nos quesitos mais positivos. De repente a gente assume uma característica que era do outro, uma coisa que a gente sempre quis assumir, mas nunca teve coragem. E a gente, poxa, que bacana, fulano fazia aquilo. E a gente começa a tornar o outro vivo dentro da gente. Mas não como uma característica de morte, mas como alguém que vive verdadeiramente em suas características mais positivas dentro da gente. Então, por isso a importância de se viver um luto muito bem vivido, de um luto muito bem elaborado, para que a gente possa fazer o supra-sumo de quem era o outro e poder ali internalizar um pouco mais dessa vivência que a gente teve com o outro e fazê-lo, torná-lo vivo dentro da gente, nas suas melhores características, naquilo que a gente acha de mais valoroso, naquilo que a gente nunca teve coragem de assumir, mas que havia no outro, e a gente assim agora toma coragem e assume uma característica que era nossa, mas que a gente ainda não tinha se apropriado disso. Então vejamos a importância de um luto bem elaborado. E a pergunta que eu faço é, por que não tornar o outro vivo dentro de mim como as melhores memórias, como as melhores lições, como os melhores processos de sabedoria, e que todas essas ideias e tudo isso que eu tenho de supra-sumo do outro vai ser ali levado para a próxima geração junto com o que ele ou ela foi e junto com o que eu sou e que serei ali transmitido em ideia, né, em herança existencial para as próximas gerações. Qual é o supra-sumo que você deixa para agora e para as próximas gerações, para as pessoas que vão conviver com você? Você vai fazer falta na vida de outras pessoas? Se for fazer falta, que faça falta trazendo as melhores lembranças possíveis. Então, quando a gente fala de luto, a gente está falando sobre isso, sobre como a gente pode continuar vivo através das outras pessoas. A última pergunta que eu faço para encerrar esse vídeo é: como que o outro vive em ti? Como você elaborou o outro em você? Como tem sido o processo de luto? Você tem conseguido internalizar o que há de melhor no outro em você? Tem conseguido aceitar que o outro precisou partir? Conseguiu se despedir dessa outra pessoa que era importante para você? Não conseguiu dizer as coisas que queria dizer? Então por que você não dá um jeito de dizer? Que tal fazer aí uma despedida para essa pessoa que era importante para você? Como que o outro vive em você? E como você quer viver nas outras pessoas a partir das próximas gerações e das pessoas mais próximas a ti, como os amigos que vão carregar um pedaço de você? Bem, esse é o vídeo que eu deixo aqui para a gente refletir um pouquinho sobre a questão do luto na pandemia. Até mais!